O Vasco ele fez um primeiro tempo ruim e um segundo tempo horroroso. O primeiro tempo ele não foi tão horroroso porque o Nuno Moreira ainda conseguiu fazer o gol na chapada ali, mas o jogo em que o gramado foi ridículo, assim, eu acho muito complicado um jogo de terceira fase de Copa do Brasil, que vale 3,5 milhões, cerca de 3,5 milhões, que é uma competição muito importante no futebol brasileiro, ser praticado num gramado dessa forma aí. Eu acho que a CBF, se fosse uma instituição séria, ela ia olhar o gramado nas semanas anteriores ou nos dias anteriores e ia falar assim, opa, jogo aqui não pode ter não. As imagens elas deixam isso claro, mas assim é o futebol brasileiro, a gente sabe que isso não vai mudar tão cedo e o Vasco teve que jogar nesse gramado horroroso, o que não muda o fato do Vasco também praticar um futebol horroroso, porque o Vasco joga em São Januário, que é o tapete, e também tem uma transição lenta, também tem uma saída de bola lenta, também tem jogadores que infelizmente chegam no segundo tempo e cansam muito, inclusive a preparação física do Vasco é algo que tem que ser alarmante para a diretoria do Vasco, é impossível qualquer pessoa que assiste aos jogos do Vasco não conseguir perceber que no segundo tempo esse time morre, já volta do intervalo, descansa 15 minutos, volta do intervalo morto. E o que mais me irritou ontem, que é uma coisa que eu falo raramente, eu raramente vou falar o seguinte, faltou vontade, faltou dedicação, porque eu acho que o jogador que ganha milhares de reais, às vezes milhões de reais, ele não entra em campo para ele não se dedicar, ele não entra em campo. Ontem pareceu que eles estavam ali obrigados, que eles estavam realmente trabalhando no feriado. E eles, caraca, tô trabalhando no feriado. Insosso, sem dedicação, sem vontade. Campo ruim pode até te atrapalhar com a bola. Sem a bola, não te atrapalha, porque você corre da mesma maneira, você acaba tendo o posicionamento da mesma maneira, e o Vasco ontem fez um jogo terrível, e conseguiu, para piorar, deixar escapar uma vitória que poderia ser tranquilamente uma vitória que daria justamente a tranquilidade para o jogo de volta. Porque no segundo tempo parou de jogar, o Operário, que é um time de Série B, que está na segunda metade da tabela da Série B, começou a tocar bola dentro da sua casa e toda hora. O Bosquilha, que era o camisa 10, tentava bater de fora da área. O Léo Jardim já tinha feito essa defesa aí no chute do Daniel Amorim e o Bosquilha foi lá e empatou a partida. Numa passividade dessa equipe que não constrói nada com a bola e sem a bola é frágil defensivamente na bola aérea e pior ainda pelo chão. Então assim, para piorar tudo que a gente estava falando aqui, a dedicação desses jogadores ontem, infelizmente, me espantou. Porque faltou e muito a noção do que é o Vasco da Gama. E para piorar, se a gente for falar sobre essa equipe característica, toda vez que toma gol, desmorona. Toma gol, desmorona. O mental dessa equipe é fraco, o mental dessa equipe é desgastado. E isso fica claro também que é um mental derrotista quando a gente ouve o Léo Jardim, que é um goleiro que eu gosto muito, tá? Que se não fosse ele, o Vasco estaria numa draga ainda pior. E o Paulo Henrique, que é um lateral que eu elogio o tempo inteiro aqui, o Léo Jardim no jogo contra o Cruzeiro, ele falou que ele ficou feliz pelo Cássio. Eu fico feliz que o Cássio tenha feito as defesas